E agora vamos falar um pouquinho sobre arranjos da subestação abrigada, né? Que ele é o que é o mais comum e tem mais detalhes. Ele é mais comum e tem um custo reduzível. Eu tenho 3 divisões numa subestação abrigada. Eu vou encontrar o cubículo de medição primária. Por que eu digo primária? Porque ele está em alta tensão, 13.800 volts no mínimo aqui. Então, o cubículo de medição, eu tenho um cubículo de medição primária. Eu tenho um cubículo de proteção, que é o que tem o meu disjuntor, e eu tenho o meu cubículo de transformação. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Referente ao cubículo de medição primário. O que é o cubículo de medição primária? Ele é a área destinada aos equipamentos auxiliares de medição. Eu tenho normalmente uma grade e ela é lacrada, na qual o lacre é feito pela concessionária, porque quem tem acesso a esse ambiente aqui só vai ser a concessionária. Esse TC e esse TP, eles servem para reduzir a minha corrente e reduzir a minha tensão a valores que o meu instrumento possa ler. Então, se eu fizer qualquer alteração nesse instrumento, naturalmente eu vou ter uma medição errada. Então, assim, as fraudes acontecem muitas vezes em adulteração desses meus transformadores. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre o que é o TC e o que é o TP. O TC, ele é o meu transformador de corrente. Eu ligo ele em série, então a minha fase entra aqui e sai por aqui. E eu vou ter uma corrente muito menor na minha saída. Para que eu quero um transformador de corrente? Se passa aqui 1000 amperes, eu vou ter um instrumento que vai suportar 1000 amperes? Não. Se passa por aqui 2000 amperes, eu vou ter um instrumento que consiga ler 2000 amperes? Não. Então, o que eu faço? Eu uso um instrumento para que a corrente que sai no meu secundário, aqui está um exemplo, uma figura de um TC, o elemento que sai do meu secundário é um valor proporcional à minha corrente que está passando pelo meu primário. Normalmente, os meus TCs têm uma saída de 5 amperes. Então, se é um TC que eu estou prevendo que ele vai passar aqui 100 amperes, 100 amperes é 5 na saída. 50 amperes passando aqui, eu vou ter 2,5 amperes na saída. E assim, eu faço essa medição proporcional. Eu tenho uma corrente pequena no meu secundário e uma grande corrente no meu primário, mas isso aqui mais um nível aqui, a intensidade de corrente já é suficiente para eu ligar direto um instrumento de medição. Da mesma forma que eu tenho o meu TC, que é o transformador de corrente, eu tenho o meu TP, que é o transformador de potencial. Normalmente, os terminais de saída do meu transformador de potencial são limitados a 115 volts ou 115 raios de 3. Então, eu alimento aqui 13.800 volts e eu vou medir no meu secundário 115 volts. Se eu medir a metade da tensão, eu vou ter a metade de 115 volts. Com isso, eu posso ter um instrumento que suporta até 115 volts para fazer a leitura proporcional dos meus terminais de saída. E eu não preciso ter um instrumento que suporte 13.800 volts. Então, para isso que eu utilizo um transformador de potencial e um transformador de corrente. Eu pego a corrente e jogo para o medidor da concessionária. Eu pego a tensão e jogo para o medidor da concessionária. Com tensão e corrente, a concessionária consegue medir a minha energia. O que é que eu posso falar mais sobre o cubículo de medição primária? Quando que é obrigatório eu ter um cubículo de medição primária? O que é ter um cubículo de medição primária? Isso quer dizer que eu vou fazer a medição antes do meu transformador. No exemplo no primeiro desenho que eu mostrei, que era a subestação abrigada, a minha medição era em baixa tensão, era após o meu transformador. Mas eu tenho algumas condições que é obrigado eu ter o cubículo de medição o cubículo da medição no nível de tensão primária. Eu vou medir antes do meu transformador, então não tenho perda do meu transformador. Tudo que eu estou medindo é realmente o que eu estou consumindo. E quando é que é obrigado? Quando a potência do transformador for maior que 225 kVA. Não é à toa que a concessionária exige que a minha subestação seja aérea até 225 kVA. Abaixo de 225, acima de 225, ela já exige que a minha subestação seja abrigada. Então, quando é que é obrigado eu ter esse meu cubículozinho aqui? Eu tenho que medir em alta. Quando a potência do tráfego for maior que 225, quando tiver mais de 1, ou, em alguns casos muito específicos, quando o meu secundário, a tensão secundária do meu transformador
ela for diferente da tensão padronizada da minha concessionária. Vamos dizer o seguinte, eu instalei uma subestação de 75 kVA, está abaixo desse valor, então eu não precisaria fazer a medição da primária. Mas só que o meu transformador é 13.8 barra 500 volts. É uma coisa completamente fora do padrão da concessionária, então ela não vai permitir que você não tenha um posto de medição primária, porque ela vai ter que medir em nível de tensão primária, porque o secundário é diferente da tensão padronizada dele. Se for abaixo igual a 220, abaixo de 225, eu estou dispensado dessa construção, como eu já falei, e a medição vai ser no lado de baixa tensão. Olhando mais um pouco, falando do cubículo de proteção primária, proteção já chama a atenção do meu disjuntor. Então, o que é o meu cubículo de proteção primário, que é logo após a medição? Eu vou instalar chaves seccionadoras, fusíveis de disjuntores. Esse ambiente é o ambiente responsável pela proteção ou seccionamento da minha instalação. É o local de fato do meu disjuntor, por isso cubículo de proteção. Qual é o detalhe que eu tenho que chamar a atenção sobre a proteção primária? Se eu tenho uma subestação superior a 300 kVA, essa minha proteção tem que ser por um disjuntor acionado por relés, no qual eu já expliquei, inclusive, por que eu preciso de um relé. Então, eu tenho que ter um disjuntor. Agora, se a minha subestação for inferior a 300 kVA, de acordo com a 14039, eu posso, por exemplo, a minha proteção ser apenas de chave seccionadora e fusível. A gente não estudou que eu podia ter uma seccionadora com fusível aqui? Então, essa proteção, se a minha subestação for menor do que igual ou menor que 300 kVA, eu posso fazer a minha proteção com chave seccionadora e fusível. Qual é a vantagem disso? É um elemento mais barato. Claro que vai proteger apenas contra curto-circuito e não posso operar ele em carga, né? Tem essa desvantagem. Mas, enfim, depende muito do projetista para saber qual seria a sua real necessidade. E, por fim, o cubículo de transformação. Como o próprio nome diz, é o cubículo destinado aos meus transformadores. É destinado à instalação do transformador da subestação. O que é que eu posso falar mais sobre o cubículo de transformação? A gente já sabe que eu tenho um problema com o tráfego com o líquido isolante. Então, o que é que se destaca nisso? Eu tenho que construir barreiras incombustíveis entre os transformadores, então tem que ter parede de alvenaria ou algo que não propague fogo. Eu tenho que ter dispositivo que vai conter o líquido proveniente do rompimento do tanque. E eu tenho que, o tanque acumulador tem que armazenar o nível todo do óleo contido no meu transformador. Então, eu não posso ter um tanque pequeno, ele tem que ser um tanque que suporte todo o volume do meu transformador. E agora falando sobre distâncias, perceba que eu quero esclarecer que subestação, basicamente a construção dela é baseada em distâncias. Tudo distância mínima admissível, por conta do nível de tensão. O desenho da norma é um pouco complexo de se compreender com facilidade, mas esse desenho aqui representa a área de circulação de pessoas e a área que vai estar a minha manobra, a minha subestação. Nesse outro exemplo, eu estou representando uma subestação, os transformadores ou a área de alta tensão. Ela está entre dois ambientes. Eu posso circular pessoas por aqui ou por aqui, ela está no meio. Então, a norma ela estabelece algumas distâncias mínimas. Se você atende às distâncias mínimas, você atende à segurança da construção da sua subestação. E com isso, você consegue fazer o seu projeto. Então, perceba agora que eu tenho que, quando eu vou pensar numa subestação, eu tenho que pensar na área que ela vai ocupar. Ainda mostrando as tabelas da norma, né? A norma, ela, de acordo com aquelas letras que são indicadas, eu tenho os valores das minhas distâncias mínimas. Está aqui a altura mínima do anteparo, a altura mínima de uma parte viva com circulação, distância dos locais de manobra, distância máxima da parte inferior, abertura da malha, enfim, todas as distâncias mínimas que há. Eita, está até errado aqui, nesse 5419 não, é a 14039, tá? Então, por favor, vou corrigir depois.
mas é a 14039, tá bom? Vou mandar mais um pouquinho. E da mesma forma que eu tenho os ambientes internos à minha subestação, eu tenho as distâncias mínimas do ambiente externo à minha subestação. Então a norma ela determina essas distâncias mínimas. Aqui também, né? 13.8, distanciamento de fase terra e fase. Então ela já estabelece a distância que eu posso ter entre o meu condutor de fase e a terra, né? Meu elemento aterrado, e entre um condutor de fase e outro condutor de fase. A concessionária ela também estabelece os padrões e suas distâncias mínimas. Então, se você prestar atenção se você for no site e baixar a norma da Neoenergia, né, você vai ver essa tabelinha na qual ela estabelece as bitolas mínimas e as distâncias mínimas. Então, afastamento entre barramentos. Quando você vai tratar de produzir uma subestação, fazer um projeto de subestação, no distanciamento você tem que garantir no mínimo essas distâncias que ela fala entre fase e fase, entre fase e neutro. A concessionária ela também mostra, baseado, claro, nas distâncias mínimas da norma, quais seriam as distâncias mínimas que você deve garantir no seu projeto de uma subestação. Nesse exemplo eu tenho aqui o desenho do meu transformador, então eu tenho que ter 40 mm entre as laterais, 500 mm entre as paredes de outra posição, né, 40 e 500 mm, na distância do transformador. Esse aqui seria o meu disjuntor, ou não, deixa eu ver aqui. Disjuntor não, isso aqui é uma seccionadora. Então aqui eu teria minha seccionadora e traça as distâncias mínimas entre a parede da minha seccionadora, a distância mínima entre o meu disjuntor e a distância mínima entre o meu cubículo o meu local que vai ser colocado os meus T6 e meus TPs, né? E a distância entre os condutores de cobre e olha aqui, ó, 500 milímetros de distância entre todos os condutores de fase. Menor que isso, você pode ter um curto-circuito de arco aqui. Só para a gente olhar o diagrama de filar e o desenho da planta, né? Aqui eu tenho meu transformador, eu tenho a minha seccionadora, eu tenho aqui meu disjuntor, eu tenho outra seccionadora aqui, que esse aqui é o desenho da minha seccionadora, OS, eu acho que esse aqui é o desenho da minha seccionadora, e eu tenho aqui os meus T6 e TPs. O para-raio, esse é o desenho do meu para-raio, que deve estar localizado aqui na entrada, né? Por cima do meu para-raio, e aqui é a minha entrada da rede. Também na própria norma, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ela tem todos os detalhes de desenho. Esse aqui é o corte lateral, onde eu estou identificando os meus transformadores. Aqui o meu disjuntor e aqui o meu cubículo de medição. Olha aqui meu para-raio, a minha bucha de entrada, basicamente o desenho que a gente já mostrou. E esse aqui é o tanque de contenção dos meus transformadores. Olha aqui o desenho do tanque. Também os desenhos de cortes e por fim a gente, com todos esses cortes, esses desenhos, a gente consegue definir como é que seria a área ocupada e os elementos que eu tenho que utilizar na minha subestação. O que é que a gente tem que ler a mais? A 14039 ela estabelece as distâncias, mas fundamental é ler a norma da concessionária. Normalmente a norma da concessionária para instalações em alta tensão, claro, estamos falando de subestações de consumidor, ela estabelece todos os critérios, todas as distâncias mínimas, tudo o que a gente tem que fazer para dimensionar uma subestação de consumidor. Um livro interessante é esse Cabine Primária, que ele mostra um passo a passo na construção de uma subestação, só que ele utiliza como referência as normas da concessionária de São Paulo, né? Ela é como referência, mas o básico mesmo, bom mesmo, é você ter em mente a norma da concessionária local.